Buenas noches, galera! Chegamos com o Gazeta Esportiva, final da sua tarde, o programa tá na área. Muito boa noite para você e hoje comigo uma dupla de Silvestres. Boa noite, Paulo Sérgio Silvestre, nosso tetracampeão. Buenas noches, né? Como diz você, buenas noites. Será que somos parentes e não sabemos? Então, na árvore genealógica, em algum lugar, vocês têm uma ligação. Em algum lugar do passado. E Alexandre Silvestre. Tudo bem, galera? Nosso repórter raiz, cal, folha, flor. É isso aí. Bora então, Semente. que o programa tá cheio de informação quentinha pra vocês. Olha, nós temos a vitória do Santos sobre o Ituano. Que beleza, o Santos tá na liderança agora de novo da Série B. Vamos ver também todas as informações do jogo entre Corinthians e Criciúma com o Thiago Salazar, diretamente da Neoquímica Arena. Hoje tem jogo. O que você tá pegando aqui no seu... Valeu, Salazar! Tá com medinho, tá? Não, a estreia do Ramon, né? Do Salvador do Corinthians. Tem ainda José Paz lá no CCT da Barra Funda, né, Zé? Com as novidades do São Paulo. E o Silver aqui na bancada, atualizando o noticiário do Palmeiras. E terça-feira, você já sabe, é dia de acelerar com ele, Rodrigo França e o Momento Velocidade. Se segura na poltrona, a gente volta depois dessas dicas. Show, estamos de volta com a nossa enquete do dia. Eu quero saber o seguinte de você. Chega mais, Luizinho, para aparecer a marquinha do biquíni. Qual será? Tem que mostrar a marquinha, gente. Faz com tanta dificuldade a marquinha, não é mesmo? Então, qual será o resultado do jogo entre Corinthians? Campo do Jordão e marquinha no biquíni? Não, antes eu fui para Lagoas. Ah, desculpa aí, hein? Desculpa aí. Não é? Falar que foi pra Minha Lagoa. sereia. Então, jogo entre Corinthians e Criciúma. Qual é o resultado? É vitória do Corinthians? É empate ou da Criciúma? Beleza? Entrem no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá. Você também pode acompanhar o nosso programa no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva com marquinha. E aí, o que vocês acham? Eu acho que dá Corinthians com o Ramon. É lógico que dá Corinthians. Da Corinthians. É lógico, menos. Faz a tua aí. Eu acho que vai dar Corinthians, mas é lógico que vai dar um... É lógico onde, meu? Mas eu acho que quando chega um novo treinador, aí a equipe quer mostrar trabalho, geralmente tem aquela virada de chave. Então, eu entendo que o Corinthians vai ganhar tipo de 2-0, sabe assim? Lógico. Vamos ver, vai ser uma pressão muito grande pra cima do goleiro, que deve estrear hoje, né? Não é isso? Também Hugo, não sei. Vamos esperar, né? Bom, mas se for, não deixa de ser um jogo muito, muito forte emocionalmente pro garoto, né? Que veio para tapar esse buraco, digamos assim. Mas eu também concordo com você, Michele. Eu deixaria o Donelli. A chegada do Ramon Dias sempre mexe, né? Eu também, porque ele estava indo bem, né? Técnico experiente, que ajudou o Vasco a evitar uma queda ano que vem, um técnico da geração do Luxemburgo, né? Macaco velho no bom sentido, ano passado, né? Não no ano que vem. Eu falei ano que vem? Falou. Sério? Nossa, eu tô confundindo presente, futuro e passado. Tudo bem. Aí, tudo bem. Vai. Agora eu já perdi o fio da meada de vez, né? Então, mas tudo bem, vai dar Corinthians. Bom, daqui a pouquinho, todas as informações desse duelo entre Corinthians e Criciúma lá na Neoquímica Arena. O Thiago Salazar tá lá. Antes disso, tem Santos. Santos de volta à liderança da Série B após a vitória de ontem sobre o Ituano. Pode rodar. Pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão, Santos e Ituano se encontraram na Vila Belmiro. E olha, o Peixão tava com tudo. Dominou o jogo e mal tomou conhecimento do adversário. Com apenas 10 minutos no relógio, Escobar avançou e mandou no pé de Pituca, que de primeira, da entrada da área, bateu e balançou as redes. 1-0. Pouco tempo depois, Otero foi derrubado dentro da área e o juizão marcou o pênalti. Na cobrança, Guilherme bateu e viu Saulo espalmar, mas no rebote ele mesmo pegou de novo e anotou. 2-0 no placar. Quem teve duas boas chances foi o Serginho e em ambas parou nas boas defesas do Saulo. No segundo tempo, Zé Eduardo teve boa oportunidade, mas ficou no quase. Do outro lado, Guilherme perdeu a chance de marcar mais um. Já Otero bateu e viu a trave tremer após o desvio.
visitante ainda teve 2 oportunidades com Bruno Alves, sem sucesso nas 2. E ficou nisso. Santos, líder do Brasileirão da Série B, 2, Ituano, 0. A gente vai comentar antes ou vamos falar direto com a Marina? Vamos comentar antes o jogo, depois a gente vai com as informações da Má, que está na nossa redação. Diga, Paulinho, o que você achou dessa vitória? Importante nesse momento, né? Bom, sem dúvida nenhuma. Ontem nós estávamos aqui até falando da importância do jogo e do resultado até para o Santos, para o Carille também, que essa questão aí de Corinthians e Santos, vem, não vem, sai, não sai. Para ele, os pontos estão acontecendo e sem dúvida nenhuma o Santos jogou muito tranquilo ontem. Foi uma partida onde o Santos, do início ao final, teve um ou outro ataque do Ituano, mas o Santos jogou muito tranquilo, sabendo que poderia ter ganho o jogo já no primeiro tempo, e aí começou os seus jogadores a jogar com mais tranquilidade. Mas é isso que nós esperamos, né? Até porque o Santos ele precisa voltar à elite do futebol brasileiro. Com certeza. Vitória justa, de certa forma tranquila, que recoloca o Santos no trilho, né? Eu imaginava uma caminhada menos sofrível nesse início de Série B. Eu achei que o Santos fosse ser campeão, ainda acho, mas com uma larga facilidade. Mas não dá. Mas assim, isso não se configurou na prática, né? Mas eu acho que o Santos, a partir de agora, pode respirar com um pouco mais de tranquilidade de novo na liderança. Beleza, e a Marina Buffon chega agora diretamente da redação da nossa Central de Esportes com o dia seguinte do Santos. Boa noite, minha querida Má. Más notícias para o técnico Fábio Carille? Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa terça-feira. Como vocês estavam falando, dentro de campo só alegria. Santos vai aí, retoma a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. São 28 pontos, 15 jogos, 5 jogos seguidos, sem perder, 4 vitórias. Realmente um ótimo momento do Santos, do Fábio Carille na Série B, mas o departamento médico está dando uma dorzinha de cabeça. Ontem, o Aderlan, lateral direito Aderlan, foi substituído no segundo tempo e hoje a gente teve constatado, então, depois de ter sido realizados os exames de imagem, constatada, então, uma ruptura total no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do Aderlan. Ele vai passar por uma cirurgia nos próximos dias, não tem data marcada ainda, mas deve ser entre essa semana e a próxima e, portanto, ele deve ficar fora do restante da temporada do Peixão aí na Série B, porque a gente sabe que esse tipo de lesão leva mais ou menos 8, 10 meses para o atleta se recuperar. Muito triste a notícia, então, do Aderlan, que deve ficar de fora da temporada. Além dele, o Júlio Furque também saiu ontem do jogo com uma contusão muscular no trapézio. Ele iniciou um processo aí com fisioterapia para essa recuperação, vai ser avaliado diariamente, porque na quinta-feira já tem um jogo importantíssimo, inclusive vocês estavam falando aí da Série B super disputada, o Santos vai enfrentar o Vila Nova fora de casa, o Vila Nova que tem apenas um pontinho a menos do que o Santos na tabela. Então, o Júlio Furque ainda é dúvida para essa partida, provavelmente deve ficar de fora. Por outro lado, ainda falando dessa atualização do departamento médico, o Juliano está apresentando uma boa melhora, ele teve um problema na coxa, no bíceps femoral da coxa, no início do mês, na vitória contra o Ceará, está voltando aos poucos, mas ainda não iniciou essa transição com bola. Aí você me pergunta, né, Mi, e o mercado da bola do Santos, como é que está essa questão de saídas e chegadas? O Fábio Carille foi perguntado sobre isso ontem, olha a sabonetada que ele deu. Eu deixei acertado ali junto com a diretoria, não vou falar nem de saída e nem de chegada, né, para ficar a palavra só em um, né? Então o Galo responde por isso na hora que tiver que responder, mas pode ter certeza que a gente está trabalhando bastante sério aí para a gente contratar em algumas posições aí para potencializar ainda mais o nosso grupo. Pois bem, atualizando rapidamente então o mercado, Lucas Pires foi vendido definitivamente ao Burnley da Inglaterra. Léo Batistão não está mais nos planos do Santos por conta da alta pedida para esse empréstimo. Alfredo Morelos está de saída, vai aí de fato então o Atlético Nacional da Colômbia está pegando o atacante emprestado. E por fim o Joaquim, segundo o Carille, só não está jogando por conta de problemas físicos, ainda está se recuperando de uma contusão, tá certo? Obrigada, Má. Todas as informações, então, quentinhas aí do Santos, direto para
nosso telespectador. Aderlan vai fazer falta, hein? Então. É um bom jogador, tá crescendo, estava crescendo, é um bom menino que tem uma boa recuperação. Putz, é muito difícil, acabou de voltar de um problema, né? Físico, agora estoura joelho dá trabalho, a temporada comprometida, mas acho que a Marina tá falando também dos reforços aí do Santos, de saídas e tal. O mais importante nesse momento para o Santos ter paz, tranquilidade para trabalhar, foi o Corinthians ter definido o técnico dele, parar de encher o saco lá. Já pensou? Eu tô pensando pelo lado do Santista, né? Coisa. E deixar o Carille tranquilo, o Carille também tem que focar só no Santos, né? A partir de agora. Porque é fundamental isso para o time, né? Ter esse equilíbrio emocional a partir do seu treinador. Agora é o seguinte, nós vamos para o melhor lugar de São Paulo, nós vamos para a zona leste de São Paulo, com o Thiago Salazar, trazendo todas as informações do Corinthians diretamente da Neoquímica Arena. Boa noite, Salazar! Antes de falar desse jogo de logo mais contra o Criciúma, eu quero saber as últimas novidades. Tem proposta para transformar o Timão em SAF? Eu ouvi dizer, estão querendo comprar o Corinthians, que história é essa? Também parece que tem reforço chegando, jogador saindo, conta tudo pra gente. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, para variar, mais um dia em que informação é o que não falta aqui no Corinthians. Aliás, começo informando o motivo de estarmos dentro da sala de imprensa da Neoquímica Arena. Hoje a bola rola aqui às 9 horas da noite para Corinthians e Criciúma, logo mais pelo Brasileirão. Como você disse, assunto para daqui a pouco. Vou pedir para o Melchior Brito mostrar para vocês atrás de mim. Está sendo preparada uma homenagem que vai acontecer aqui nessa sala às 19h10, sempre em alusão ao ano de fundação do Corinthians, 1910. E essa homenagem aqui é para o Danilo, aquele mesmo Zidanilo, ídolo do Corinthians. Recentemente acabou sendo demitido da equipe Sub-20, ele que estava como treinador do Sub-20. O Danilo que passou por aqui em 9 temporadas, defendeu o Corinthians por 9 temporadas, conquistou 8 títulos, além de em 2018 marcar um gol que, olha, praticamente salvou o Corinthians do rebaixamento. Tem muita história o Danilo aqui com a camisa do Corinthians. E hoje, ó, dá uma olhada aqui, eu pedi até pro Melchior mostrar que o pessoal tá entrando. O Danilo vai colocar os pés na calçada da fama do Timão. Tá? O Danilo hoje vai ser homenageado, vai colocar os pés na calçada da fama aqui da Neoquímica Arena. E por isso estamos aqui, Michele. Agora você está me perguntando de bastidor, montagem de elenco e tudo mais. Vamos lá, começando a falar desse assunto SAF. A OTB, a empresa, confirmou o interesse em comprar o Corinthians. Comprar o Corinthians, que a gente fala é o quê? Colocar ações do clube na Bolsa de Valores, assumir ali um pagamento das dívidas, enfim, assumir também a autonomia sobre o clube. O Corinthians, por outro lado, já soltou uma nota oficial dizendo que não negociou, que ninguém está autorizado em negociar em nome do clube e que não tem esse interesse. Inclusive, o Romeu Thomas Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, disse ao Mesa Redonda no domingo, ao ser perguntado sobre a SAF, inclusive sobre esse interesse da OTB, e ele avisou, sem chance, não passa no Conselho, é uma apuração que eu tenho aqui de longa data, que SAF é um assunto que por aqui, nem situação, nem oposição. Ninguém quer saber de SAF dentro do Corinthians, tá certo? Falando de reforços para essa temporada, o clube anunciou agora há pouquinho a contratação do André Ramalho, que já vinha treinando aqui no CT, zagueiro de 32 anos de idade, assinou contrato com o Corinthians até o final de 2026. Ele que fez praticamente toda a carreira fora do Brasil, jogou na Alemanha, no Leverkusen, no Mainz, no Red Bull da Áustria, estava agora no PSV da Holanda, enfim, vem aqui para o Corinthians para reforçar o time. Além dele, Alex Santana. O Alex Santana estava na reserva do Atlético Paranaense, o Corinthians... A princípio, a informação que eu tenho que vai investir aí cerca de 15 milhões de reais nessa contratação do Alex Santana, meio campista, uma espécie de volante ali, segundo volante. Ele veio, foi anunciado ontem, contrato até o final de 2027, treinou, apareceu no bid e há possibilidade até de entrar em campo hoje, talvez até como titular. Olha só, vamos aguardar. Falando agora de uma contratação que foi especulada, mas não virá, é o jovem de 20 anos, atacante Matheus Sanabria, está no Lanús da Argentina. O Corinthians sim demonstrou interesse, foi lá perguntar, mas acha que o jogador é muito caro, então já está descartado. E uma informação que eu tenho é que o Timão quer pelo menos mais 2 reforços. A diretoria quer trazer pelo menos mais 2 reforços ainda nessa janela. E aquele discurso, não pretende vender ninguém.
mas saiu hoje o Fausto Vera. Importante deixar isso claro. Fausto Vera foi anunciado pelo Atlético Mineiro. O Corinthians não... O Augusto Melo prometeu, né, que ia ali ser transparente. Vamos falar tudo em campanha. Quanto vai, qual a porcentagem, enfim. Mas o Corinthians anunciou a venda do Fausto Vera sem nenhum detalhe. Uma informação que eu tenho de bastidor é que o Corinthians vai ficar com cerca de 3,5 milhões de dólares por essa venda de 70% do volante argentino que veio e, pelo jeito, não vai deixar muita saudade, né, Mi? Ai, com certeza não, né? Porque vai deixar um buraco ali. Eu só espero que ele não jogue contra o Corinthians, né? Ah, isso porque é o que falta, jogar bem. Em uma semana tem um jogo Corinthians e Atlético. E aí deve ter que ter uma cláusula lá para Ô Paulo, o futebol é tão maluco, né? Que assim, Fausto Vera vazou, reforço pro Timão, mas aí tem a lei do ex. É porque o futebol prega essas peças. Tem que tomar Tem que cuidado. pôr a cláusula, muito bem lembrado, Paulo. E outra coisa, também já tô falando, tem uma galera do Corinthians aí assistindo a gente, hein? O Donelli aqui já começou a me seguir aqui no Instagram. Beijo, Donelli. Tal. Que moral, Abraço, hein? Donelli. Então, pra galera do Timão aí na concentração, vem do Gazeta Esportiva na concentração, momento boa de sorte jogo. pra vocês. Boa sorte aí, rapaziada. Seguindo nosso giro de reportagem, é a vez de José Paz, lá no CCT da Barra Funda, com as informações do São Paulo. Boa noite, Zé. Como que o professor Zubeldia está arrumando o time para o jogo de amanhã contra o Grêmio no Morumbis? Fala, Michele, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, tá arrumando e arrumando do jeito que dá. Jogo importante amanhã lá no Morumbis, às 20 horas. São Paulo e Grêmio, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo encerrou hoje aqui no CCT da Barra Funda a sua preparação para essa partida. O tricolor tá na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, tem 27 pontos. Tá ali na parte de cima da tabela, tá só a 6 pontinhos do líder da competição hoje. Então, assim, ainda briga por título. Esse é o entendimento aqui no CCT da Barra Funda, aqui nos bastidores do São Paulo. Para essa partida diante do Grêmio, o técnico Luiz Zubeldia não vai ter o Alan Franco, que está suspenso, foi expulso na última rodada do Brasileirão, lá contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Não vai ter também o Luiz Gustavo, que tomou o 3º cartão amarelo. Então o professor Luiz Zubeldia vai ter que mexer nesse time. Muito provavelmente São Paulo vai com Rafael, Igor Vinícius numa lateral, Wellington na outra, Arboleda e também o Ferrarese ali no miolo de zaga. Ferrarese que estava disputando a Copa América, e Bobadilha, Alisson, Luciano, Lucas, Ferreirinha e o Caleri. Este é o provável São Paulo para amanhã. Trarei o pré-jogo para vocês aqui a partir das 18 horas de amanhã no Gazeta Esportiva. Repito, jogo começando às 20 horas. Sobre Rames Rodrigues, rapidamente uma informação aí. Ele ainda não tem data para se reapresentar aqui no São Paulo, depois de ter participado lá da Copa América com a seleção da Colômbia. Não joga amanhã, claro, não se reapresentou ainda por aqui, mas o Rames vai fazer uma festona aí para comemorar os seus 33 anos. No último dia 12 ele comemorou, fez 33 anos, então primeiro vai fazer essa festinha aí com a rapaziada toda dele e depois vai acertar uma data para retornar aqui ao São Paulo. Mas a informação que eu tenho é que muito provavelmente trouxe isso aqui ontem no Gazeta Esportiva, ele não joga mais pelo São Paulo. A aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, Michele? Devolvo para você, daqui a pouquinho tem informação de bastidor aqui, mais informação de bastidores do São Paulo no Gazeta Esportiva, tá bom? Valeu, Zé. Obrigada. José Paz, ó, sempre trazendo muito mais para vocês. E aí, Paulo? Essa questão do Rames jogar mais, é um jogador que bem conversado. É como nós estávamos conversando ontem, né? Até o Garrafa deu a ideia que vai o Rames lá, dar uma nota, fala o que está pensando, o que quer. Seria muito mais fácil do que a gente ficar fazer uma coletiva, né? Faz uma coletiva lá. Coração, né, o clube vai deixar ele dar uma coletiva? Mas seria legal. O torcedor quer escutar dele, né? Porque nós estamos falando aqui, o Zé fala lá, mas fala você, Rames. Fala você. Fala pra torcida, fala o que você quer. Quer ficar, não quero ficar. Eu quero oportunidade, não quero. A torcida quer escutar. Porque assim, o que falta, em primeiro lugar, é um grande desperdício você ter um talento desse que custa o que custa por mês, encostado. Ponto 1. Ah, mas ele é chinelinho.
o técnico também ter que adaptar o time para ele jogar. Eu acho que falta, em primeiro lugar, o que ele quer. Ponto de partida. Tô com vontade. Vou comprar a briga, pessoal. Tudo mudou a partir de agora da Copa América, né? Esse seria um cenário legal, bacana para o São Paulino, para o Rames. Mas aí é o quê? O técnico não é mudar o time todo para o Rames, mas fazer uma adaptação ou outra e botar o cara para jogar. Justo. E o cara mostrar que está com vontade. Mas ao que parece, essa grande Copa América que ele fez, ou essa ótima Copa América, vai servir para o São Paulo arrumar um comprador para ele. É o que fica claro para mim. É verdade. Valoriza Tomara, porque aí é bom para o São Paulo, é bom para ele, que não está jogando no São Paulo, e pelo menos consegue vender, porque não conseguiu vender até agora. Sim. Mas seria bom ele falar, né? Seria. Fala. Vamos ver se consegue primeiro ser vendido. Aí depois, quando ele for vendido, aí ele fala. Entendeu? Quem se encantou com o Rames Rodrigues na Copa América foi o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. Com vocês, Olhar de Mestre. Ô, meu amor, não é que o Rames Rodrigues, aquele meia que o São Paulo tá escanteando, quer vender, não põe para jogar. Esse cara foi eleito o craque da Copa América, jogando pela Colômbia, que não foi campeão. Isso num torneio em que tinha lá o Vini Júnior, tinha o Messi. É que o treinador atual, em geral, ele não sabe distinguir a figura do meia armador da figura do meia ponta de lança, o meia ofensivo, e o volante, o tal de segundo volante. E com isso, ele subtrai do futebol a inteligência, a percepção, o lançamento, a capacidade de armar uma equipe. E, consequentemente, o futebol fica pobre, fica mais físico do que artístico, né? É o mundo atual, né? Beijos, meu amor. Beijos, querido mestre. Olha, agora é hora de alinhar os carros no grid de largada, porque ele está chegando. Rodrigo França e o momento Velocidade. Momento Velocidade. Chuvinho. Olha só o meu boné, que chiquérrima que eu estou, de Toyota Gazoo Racing. Boa noite, Rodrigo França, seja muito bem-vindo. Acepção de pessoas. Ao Gazeta Esportiva. Gente, eu amo boné, eu tenho uma foto no meu Instagram. Só pra ela. Só faltou aquele guarda-chuvinha lá. A sombrinha. Já pensou? A sombrinha. Aí faltou o Ayrton Senna, o meu Ayrton Senna. Já tá de Galisteu aí, né? Já tô de Galisteu aqui. Rô, muito boa noite pra você. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva. Tá com saudade do Momento Velocidade? Boa noite pra você, Michele, pro Paulo Sérgio. Também vou trazer pra vocês, Silvestre, pra vocês dois. Fica chorões, traz pro chorões aqui. Não, e vamos sortear no Mesa Redonda, vamos falar disso. Tem no Mesa Redonda esse boné lindo, hein? Não, exatamente. Eu uso pra jogar frescobol, raquetinha, e é o da equipe campeã do Endurance. A gente vai falar disso aqui agora. Isso aí. Então é o seguinte, Michele, nesse ano São Paulo virou a capital mundial da velocidade. Eu vou explicar por quê. Porque no último domingo, Interlagos recebeu o Mundial de Endurance. E com isso, a nossa cidade de São Paulo é a única cidade do mundo a receber as 3 maiores competições da FIA, que são Fórmula E, o WEC, que é esse Mundial de Endurance, que você está do boné aí da equipe que foi campeã, e a Fórmula 1, claro. Mais de 70 mil pessoas estiveram no Autódromo Paulistano nos 3 dias de evento. Em uma prova bem acirrada, reunindo mais de 30 carros de 14 marcas diferentes, a vitória ficou com a equipe Toyota Gazoo Racing, no protótipo liderado pelo ex-piloto de Fórmula 1, Sebastian Buemi. Lembra até que você tinha falado que parecia o Batmóvel? Nossa, esse lindo carro, que a gente né? mostrou aqui, é muito bacana mesmo. A Porsche Penske ficou na 2ª colocação e a vitoriosa em Le Mans, que foi a Ferrari, ficou apenas na 5ª colocação. E o fim de semana também foi de muita velocidade lá na Itália, Michele, onde teve um jovem talento brasileiro que ganhou destaque. O Pedro Clerot venceu na categoria Rookie e ficou na 3ª colocação entre os 30 pilotos da Freca, lá em Mugello. E ele foi o primeiro campeão da Fórmula 4 Brasil, aqui, né, nas pistas brasileiras, e está em seu primeiro ano nesse campeonato, que é um dos mais importantes da base, rumo à Fórmula 1. Legal. Fala pessoal, Pedro Clerot aqui. Bom, fim de semana muito positivo pra gente em Mugello, um P4 e um P3, nosso primeiro pódio da temporada e mais uma vitória entre os rookies. A gente sobe para P6 na tabela e P1 entre os estreantes, entre os rookies, então extremamente satisfeito com o trabalho que a gente tem feito, só agradecer a todo mundo que está comigo, ao BRB. Ricardo, essa semana tô bem confiante, acho que a gente está num momento legal, quero carregar esses resultados bons para frente e a gente sair aí entre os 5 no campeonato até
até Imola depois do Summer Break. É isso. Obrigado a todo mundo que está acompanhando e torcendo. Abraço. Beijo, Pedro. O Clerô, inclusive, né, Michele, a gente mostrava aqui no kart, nos primeiros anos do Momento dele Velocidade, já pequenininho. tá. E até falando com o Paulo Sérgio aqui nos bastidores, se ele for campeão, por exemplo, na Freca, o campeão, que é o Kimi Antonelli, o atual campeão, já tá na Fórmula 2. E tá, inclusive, falando que vai correr na Mercedes ano que vem. Então vamos conferir. Ele é o mais próximo que se achega da Fórmula 1? Não, hoje os dois mais próximos seriam o Enzo Fittipaldi e o Gabriel Bortoleto, que estão na Fórmula 2. Certo. Aí ele e o Rafael Câmara, o Clerô e o Rafael Câmara já seriam terceiro e quarto. Então, Beleza. olho neles. E São Paulo segue sendo a capital mundial da velocidade, com Interlagos recebendo, nesse fim de semana, a etapa do TCR World Tour e também as competições brasileiras, como o Turismo Nacional. E o líder do campeonato é o piloto da equipe Car Racing, Rafael Reis, que mandou um recado pra gente. Fala pessoal da TV Gazeta, que é Rafael Reis, piloto da Car Racing. Bom, esse final de semana, dia 20 e 21, teremos a terceira etapa da Sprint da Turismo Nacional. Conto com a torcida de vocês, estamos em busca da vaga da Stock Light. Estamos liderando, 43 pontos na frente, então vamos com tudo, valeu! Boa, Rafael. Legal demais esse prêmio, hein? O campeão, né? Ele está liderando o campeonato, corre na divisão de acesso da Stock Car com tudo pago, né? Um prêmio de mais de 800 mil reais. E nesse domingo, vamos ter Momento Velocidade dentro do Mesa Redonda, mostrando o mês especial da Toyota Gazoo Racing, desse boné aí que você estava agora há pouco, Aqui. com a vitória no Mundial de Endurance e a marca dos 100 GPs atingidas lá na Stock Car. Eu entrevistei o Daniel Grespan, que é o líder do projeto Toyota Gazoo Racing no Brasil, sobre essa conquista histórica. Sem dúvida é um momento de muita emoção, França, muito orgulho e muita gratidão por estarmos aqui fazendo o que a gente mais sabe, que é colocar os carros na pista e construir para que a gente possa ter muito mais de 100 GPs. Agradecer especialmente o Momento Velocidade, que está com a gente desde lá do comecinho, e toda a força que vocês dão, todo o trabalho extremamente profissional e vital para que isso daqui, ó, não pare no 100, vá muito mais do que isso. Legal, tomara que sejam 100, 200, 1000 corridas aí para a Toyota Gazoo Racing. Muito legal, você viu, citou o nosso programa aqui. Show! E a matéria completa vai ao ar nesse domingo, dentro do Mesa Redonda. Então não é pouquinho antes não, é dentro do Mesa Redonda. Dentro Vocês do vão Mesa chamar lá a matéria e eu vou mostrar para vocês. E esse boné aqui a gente vai dar de presente para os nossos telespectadores do Mesa Redonda, Dois, certo? hein? Vai ter dois, Vai ter dois. Então. 2 bonés, a nossa equipe já separou, tá certo? Rô, muito obrigada. Agora pega o seu Toyota Corolla e acelera, Vou tá acelerar certo? e assistir o resto do programa com vocês. Beijo, Obrigado, obrigada. Tchau, tchau. Turma, o Palmeiras volta a campo amanhã para encarar o Botafogo lá no Engenhão. Silvestre, Oi. conta pra gente. Os reforços já vão fazer estreia nesse jogo ou não? Bom, eles estão no Rio de Janeiro, né? Estamos falando dos 3 caras aí que a diretoria trouxe nessa janela de meio de temporada. O Felipe Anderson, o Maurício e o Diay. Os 3 viajaram, certamente serão relacionados. A única dúvida é o Diay, que ainda não apareceu o nome dele no bid da CBF. O Palmeiras acredita que até amanhã, no horário do jogo, o Diay também esteja apto nessa questão aí de documentação para poder reforçar o time do Abel Ferreira. Dificilmente, na minha visão, eles vão começar jogando, né? Se bem que eles estão fisicamente bem, mas eu não acho que o Abel vai chegar e já botar os caras para jogar essa partida contra o Botafogo. E tem 2 dúvidas aí que também andaram machucados. O Murilo e o Zé Rafael treinaram normalmente nesse início de semana. Havia um certo pessimismo na segunda-feira em relação ao aproveitamento de ambos, que vem de problemas aí, um muscular, o outro no tornozelo, mas os 2 treinaram normalmente e acredito que comecem no banco de reservas, assim como esses 3 reforços, Michele. O que você acha, colocaria Paulo? o Felipe Anderson logo do começo. Já? Ah, lógico. Mas nem treinou? Treinou? Tá treinando faz tempo, tá em condição já de jogo, tá em condições de jogo. Ele jogou 151 partidas seguidas na Itália. A temporada dele na Itália foram 38 jogos, Tá 35, não precisa, entrosado joga. Ele vai cavar, eu acredito que com o tempo ele vai cavar o lugar no time, mas chega na primeira oportunidade, depois joga. Não, mas aí ele vai entrar no lugar de quem nesse momento? Você tira o Flaco e põe ele de falso 9? Ele pode jogar de falso 9. Mas ele deu a entrevista que ele gosta de jogar nessa posição. Ele gosta, ele joga de ala, joga de meia direita. O Abel não bota a pessoa onde ela gosta, o Abel põe onde ele acha que tem que jogar. Se a gente parar pra pensar, onde que ele... Na ponta direita não dá pra entrar, porque é o Estevão, ponto. Porque ele costumava jogar pelo lado direito, certo?
Ali não vai ser. Então, ou ele vai jogar na esquerda, na do Rony, muitas vezes, ou ele vai fazer ali um falso 9 de vez em quando. Vai tirar o Rony e o argentino, o Flaco Lopes, mas é um jogador que no meio campo, Silver, também joga muito bem, viu? Porque ele se movimenta bastante, tem chegada, então é um jogador que o Abel vai poder jogar, vai poder utilizá-lo em várias posições. Mas para esse jogo, vamos falar desse jogo, com o Botafogo fora. Centroavante. Tá bom, onde? Camisa 9. Sai o Flaco e entra ele? É isso. Quem é mais jogador, Silver? Não, é o Anderson, mas são posições, são funções. O Flaco Lopes é o artilheiro do time no ano. Tudo bem, entra depois. Poxa vida, talvez para esse jogo desse para arrumar um lugar no meio-campo ao lado do Veiga. Só que aí você joga com um volante só para alegria do mestre, mas para desespero de quem precisa marcar, porque o Botafogo vai vir com tudo para cima. Então, mais um motivo, você pegar um centroavante fixo, que é o Flaco Lopes, e deixar lá na frente, você tem um jogador como o Felipe Anderson que fica se movimentando e trazendo velocidade nas beiradas. Então é um jogador de muito mais movimentação. É uma ótima ideia, não ficarei surpreso se o Abel fizer isso. Não ficarei surpreso. Já mudou de ideia. Não mudei de ideia. A gente vai, né? Burro é aquele cara que morre com a própria convicção, né? Mas eu só quis fazer aqui um contraponto. A cada temporada, os técnicos estrangeiros conquistam mais espaço no futebol brasileiro, tanto pela conquista de títulos importantes como pelo currículo recheado. Mas e com relação aos treinadores brasileiros, hein? Há novos nomes dispostos a acabar com essa hegemonia? É o que a reportagem do Enzo Ortega, nosso estagiário e aluno de jornalismo da Casper Libero, conta pra você. O cotidiano do futebol brasileiro anda demonstrando novos sinais, novas estratégias. O disfrute hoje. Hoje tem que disfrutar, novos sotaques. Estamos fazendo como equipo bom trabalho. E muitas conquistas. E nós, desde que chegamos, não é de agora, desde que chegamos. Dos 20 treinadores da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, 9 são estrangeiros. Alguns já conseguiram deixar registrado o nome na história dos clubes que estão treinando. Vojvoda, um argentino assediado anualmente pelos maiores clubes do Brasil. Treinador do Fortaleza com muitas conquistas pelo Leão do Pici. São 2 Copas do Nordeste, 3 campeonatos cearenses, G4 do Campeonato Brasileiro de 2021, além do 3º lugar da Copa do Brasil do mesmo ano. Vojvoda também atingiu alcances inéditos ao Fortaleza no continente, disputando a Libertadores em 2023 e 2022, inclusive chegando às oitavas de final da competição neste ano. O argentino também levou o Leão do Pici para o vice-campeonato da Sul-Americana de 2023. Já o Abel Ferreira dispensa comentários. Pelo Verdão, campeão de 2 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 2 campeonatos brasileiros, 1 Copa do Brasil, 3 campeonatos paulistas, além da Supercopa do Brasil. E para muitos torcedores palmeirenses, vem se tornando o maior treinador do clube alviverde. É verdade que os técnicos estrangeiros estão deixando suas marcas aqui no futebol brasileiro, mas temos que ficar de olho nos treinadores promissores que estão buscando seu espaço aqui no mercado da bola. Thiago Carpini também tem buscado espaço e, diante de bons trabalhos no Água Santa e no Juventude, foi chamado para comandar o São Paulo. Na passagem pelo tricolor, Carpini conquistou a Supercopa do Brasil e quebrou o tabu histórico do majestoso, vencendo o Corinthians dentro da Neoquímica Arena pela primeira vez. No São Paulo foram 18 jogos com 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. E o Fernando Seabra, hoje no Cruzeiro, passou muito tempo sendo auxiliar, assistente técnico e agora é um dos responsáveis na reformulação da Raposa para essa temporada. E vale destacar a maturidade do jovem treinador comandando uma equipe tão grande como o Cruzeiro. Dá uma olhada no que ele disse após a goleada do Bahia para cima do Cabuloso. E eu acho que é isso, os aprendizados desse jogo, a gente sempre trabalha dentro do equilíbrio, quando a gente vence não está tudo certo, quando a gente perde não está tudo errado, mas precisamos sim pontuar para que a gente tenha um julgamento melhor, tenha um critério melhor. Silvinho assumiu a Albânia em janeiro de 2023.
Apesar da seleção não ter tanta tradição, o técnico brasileiro tem um trabalho surpreendente, conquistando uma sequência histórica de recordes para o país. Desde que assumiu, foram 16 jogos no comando da seleção albanesa, com 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Além disso, Silvinho levou a seleção da Albânia para a segunda Eurocopa de sua história, a primeira sendo em 2016. Mas e aí? Devemos olhar mais aos técnicos brasileiros que são promissores? Ou a solução da evolução do nosso futebol está na chegada dos treinadores estrangeiros? É uma briga boa, mas se você olhar, por exemplo, dos 4 grandes de São Paulo, só tem o Carille de técnico brasileiro, aí você tem o Abel, tem o Ramon e o Zubeldia. Então, assim, a gente está num momento que o futebol brasileiro está abrindo realmente as portas para os treinadores estrangeiros. O que vocês acham do Seabra, do Silvinho, do Carpini, ali que eles colocaram na matéria? Eu gosto muito do Seabra. Esse trabalho que ele está fazendo no Cruzeiro, e jogadores importantes chegando no Cruzeiro, é um trabalho que precisa de um treinador com muito pulso, né? E sem dúvida nenhuma os resultados ganhou o último jogo contra o Red Bull, então é um treinador muito promissor. O Silvinho eu gosto do Silvinho, além de ser meu amigo, eu gosto muito dele e demonstrou na Albânia um belo trabalho, fez um belo trabalho na Eurocopa. Eu até fiz um dos jogos da Albânia contra a Croácia e ele montou uma bela equipe, foi 2-2. Pau a pau com a equipe da Croácia que já eliminou o Brasil, né? Eu gosto do Zanardi, não sei se apareceu, acho que não, né? Não. O Zanardi que estava Não. no São Bernardo. No São Bernardo, que quase veio pro Corinthians, gosto do trabalho desse rapaz. Agora tá no Goiás, né? Era do São Bernardo, tá no Goiás. E o Seabra, o Fernando aí me parece estar fazendo também um bom trabalho. Sim. O Cruzeiro vai se reforçar, vem forte para esse segundo semestre, mas eu acredito que estamos vivendo uma safra fraca de treinadores no Brasil. Bem fraca. Eu acho que não é porque perdeu de 7-1 lá atrás, porque queriam matar todos os treinadores brasileiros, os consagrados, os velhos, aí só serviam os jovens. Eu acho que os treinadores do Brasil ficaram um pouco para trás. Talvez também porque abriram mais espaço para os estrangeiros nos principais times da Série A. E aí fica difícil do cara mostrar serviço, também tem essa. Mas desses todos aí, o Fernando Diniz, para mim, já não é mais um novato, já está há tanto tempo. Tá? Desses todos aí, eu gosto do Zanardi. Eu gostaria de ver o Zanardi num time grande. O diretor aqui, o chileno, me lembra que o Jardine foi campeão. Lá no América tá ganhando tudo. Tá ganhando tudo. Mas quando teve oportunidade aqui, verdade também seja dita, foi muito curta a passagem dele, durou pouco, né? Não fez grande coisa. Bom, e eu falei time grande, né? Ele tá no Goiás, o Zanardi. Tá, agora Perdão, o Goiás é grande, mas eu quis dizer time grande aqui de São do Paulo. Centro-Sul e tal, por aí. Vamos dar mais um pulinho lá na Barra Funda com o José Paes? Movimentações do São Paulo no mercado da bola. Zé, o Thiago Mendes vem ou não vem? O São Paulo quer muito que ele venha, né, Michele? Segue aí negociando com o Thiago Mendes, que já teve uma passagem anterior aqui no São Paulo, tá lá no Al Rayyan do Catar, tem contrato com o clube do Catar até o meio do ano que vem, mas o clube, o Al Rayyan, tá fazendo jogo duro para liberar o Thiago Mendes, que já tem uma questão salarial toda acertada aqui com o São Paulo. A família do jogador quer muito voltar para o Brasil, o São Paulo tá tentando negociar de tudo quanto é jeito lá com o Al Rayyan, mas o Al Rayyan tá fazendo jogo duro, botando valores astronômicos aí, a gente não conseguiu confirmar qual valor exatamente, mas a informação que chega é de que eles estão pedindo muito dinheiro para liberar o Thiago Mendes aqui para o São Paulo. Então o São Paulo trata com muita cautela essa negociação, porque no final deste ano o Thiago Mendes vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe, porque o contrato dele, o vínculo dele com o Al Rayyan vence agora no meio do ano que vem. Então a aguardar aí, porque muito em breve teremos mais informações em relação a essa negociação. Sobre Lisiero e Jegson Mendes, não o Thiago Mendes, o Jegson Mendes, jogador equatoriano. Os dois apareceram no boletim informativo diário da CBF como atletas do São Paulo, estavam emprestados para clubes lá da Europa, o Lisiero para o Iverdon da Suíça e o Jegson Mendes para o Elche, que estava disputando a segunda divisão lá da Espanha, retornaram, estão trabalhando aqui no CCT da Barra Funda. O Lisiero muito provavelmente será utilizado pelo Luiz Ubeldia
seguir aí na sequência da temporada. Ele que tem contrato com o São Paulo até o meio do ano que vem. É um jogador que atua no meio de campo, mas que também pode jogar do lado esquerdo, na lateral esquerda, e hoje o São Paulo tem uma carência ali na posição. O Wellington é o titular absoluto, tem o Patrick correndo por fora, mas a gente sabe que o Wellington já tem tudo acertado aí com o Southampton lá da Inglaterra para sair, então o Lisiero pode se tornar uma opção na lateral esquerda do São Paulo ainda nesta temporada de 2024. Tá certo, Michele? Devolvo para vocês aí, beijão e até amanhã. Beijão, Zé. Daqui a pouquinho o Silvestre e o Paulo Sérgio Silvestre, né? Eles são parentes. Parênteses é ótimo, eles são parentes. Vão comentar sobre essa questão do Lisiero. Ó, a situação. Vamos falar do Lisiero no pique, porque eu quero falar do Corinthians. Vai. Bom, Lisiero é um jogador jovem, né? Um jogador de 26 anos, um jogador que, sem dúvida nenhuma, nesse meio do campo de São Paulo aí, vai trazer um reforço muito bom, assim como o Thiago Mendes, jogador experiente, jogou, o pessoal olha assim o mundo árabe e tal, mas jogou na França, um lugar importante, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Thiago Mendes vem aí com força e também trazendo experiência para essa equipe de São Paulo. Mas pelo andar da carruagem, Paulo, o Thiago vai sair muito caro, então o São Paulo deve ficar com o Lisiero por mais um tempo. Eu prefiro o Thiago. Eu acho o Thiago um jogador com mais dinâmica, mais força. Lisiero é mais ali na cabeça da área, distribui bem o jogo e tal. Já teve uma passagem pelo São Paulo. Eu como São Paulino, gostaria mais do Thiago Mendes. E os dois? A situação, e os dois agora ficam assim no vácuo, a situação no Corinthians é tão dramática, é dramática a situação, que nenhuma vitória, logo mais, contra o Criciúma, tira o time da zona de rebaixamento. Então, quer dizer, Paulo, o Corinthians tem que ganhar. Não, obrigado. Né? É obrigatório vencer, e é bom ficar atento para não repetir o enredo de 2007, ano da queda do Timão, é o que conta essa reportagem do Thiago Salazar. Superstição. Palavra que define uma crença sem base na razão ou no conhecimento. Um sentimento enraizado no futebol que aflige torcedores no mundo todo e que tá mexendo com muito corintiano nesse Brasileirão 2024. E não é para menos, até quem não é supersticioso deve estar preocupado com as coincidências da atual temporada em comparação com o trágico Brasileirão de 2007, ano que o Timão viveu a maior vergonha de sua história, o rebaixamento à Série B. Permanece no Corinthians, Felipe? Com certeza. Por que caiu o Corinthians? Não sei, se eu soubesse eu já teria dito isso há muito tempo. Pensa aqui comigo. Rubens Gomes, o Rubão, foi diretor de futebol nas duas campanhas, montou os dois times e tanto em 2007 quanto em 2024 caiu antes da virada do turno. Assim como tem acontecido com a gestão de Augusto Melo, há 17 anos o Corinthians também era notícia nas páginas policiais com frequência. Lá atrás, por causa da MSI e a suspeita de lavagem de dinheiro. Agora a situação não é tão diferente com o caso Vai de Bet. Em campo, as crias do terrão, William, Lulinha e Everton Ribeiro, eram as esperanças, assim como a Fiel hoje deposita confiança em Breno Bidon e Wesley. E o que dizer de Finazzi e Yuri Alberto, dois centroavantes bastante questionados, mas de bons números. Vampeta, em 2007, era o jogador mais experiente, com história no clube, papel de Fagner agora. E tem a galera que gosta do sereno. Pedro Henrique foi na mesma onda de Zelão e Fábio Ferreira, quem não lembra? E adivinha o que o calendário reserva para a última rodada? Isso mesmo, Grêmio e Corinthians no Rio Grande do Sul, igualzinho 2007. O que não tá igualzinho é a situação do time na tabela de classificação, e tá pior agora. No ano do rebaixamento, o Timão tinha 20 pontos a essa altura e estava em 16º, fora do Z4. A campanha desse ano é a pior do Corinthians na era dos pontos corridos.
são apenas 12 pontos somados em 16 jogos, suficiente para manter a equipe dentro da zona do rebaixamento. Bom, entre supersticiosos e otimistas, vale a matemática. Faltam 22 rodadas. Dá tempo de mudar essa história? Ou será que assistiremos um filme repetido? No pique, dá tempo para mudar essa história? A pergunta que o Salazar deixou no VT? Eu tô com o Ramon. O Ramon falou que dá tempo. Então, bora. E aí, Dá Silvestre? tempo, mas tem que ganhar hoje, porque se não ganhar hoje, o Criciúma é um bloco que está já se distanciando do Criciúma para cima, não vai buscar mais. O Corinthians tem jogos a mais que muitos rivais, então tem que ganhar de qualquer jeito hoje. E é só pedreira, é Criciúma, aí é Grêmio... Não, Criciúma, Bahia, Grêmio e Atlético Mineiro. Já tem um bloco ali do 14º time em diante, a galera já está se afastando da zona do rebaixamento. E o Corinthians com jogos a mais. Gente? Começar a fazer promessa, né, gente? Salazar, você tem uma ideia de como será a primeira escalação de Ramon Dias no comando do Corinthians? Vamos lá, Michele, vamos falar dessa possível, provável escalação. A gente está se baseando, claro, nas informações de apuração do time que tem treinado no CT Joaquim Grava, porque houve sim muito mistério da nova comissão técnica do Corinthians. Então vamos dar uma olhada aí. Campinho na tela, o Corinthians deve entrar em campo daqui a pouquinho, às 9 horas, para pegar o Criciúma, com Hugo Souza no gol. Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo na lateral esquerda, meio de campo, com Raniel, e aí tem uma dúvida, Breno Bidon ou já a estreia do Alex Santana, porque houve esse treino junto com o Alex Santana. Rodrigo Garro, em tese, volta de suspensão, mas está com um probleminha no joelho, por isso que o Coronado está de sobreaviso, e lá na frente, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Essa é a tendência do Corinthians para pegar o Criciúma, que, como bem disse aí o Alexandre Silvestre, jogo de 6 pontos, jogo importante. O Criciúma está 3 posições acima do Corinthians na tabela, o Timão está na zona do rebaixamento. A questão é que o Criciúma tem 5 pontos a mais e 2 jogos a menos que o Corinthians. Olha o tamanho do problema para daqui a pouco. Gostaram da escalação? Gostaram da escalação? Gostei, é o que tem, mas só para concluir esse raciocínio da conta aí, Criciúma é o primeiro de um bloco que se afasta da zona do rebaixamento, que é o adversário hoje do Corinthians, e quem está acima do Criciúma, Juventude e Internacional, também tem jogos a menos. E o Inter tem 3 jogos a menos que o Corinthians. Gente. Então tem que ganhar hoje. A entrevista do Ramon Dias foi bem clara, o grupo sabe a situação que se encontra, o jogo de hoje é mais do que 6 pontos. É mais do que 6 pontos. Aí o Corinthians tem um jogo contra o Bahia, que também é importantíssimo, e lá é difícil jogar. Aí pega o Grêmio, que tem 2 jogos a menos. Que está atrás do Corinthians na classificação. É tudo muito complicado. Então esses jogadores precisam se unir, precisam se concentrar para tirar o Corinthians dessa situação. Tem muito campeonato pela frente, tem, mas a situação matemática do Corinthians, por mais que tenhamos ainda muitas rodadas, já é realmente, eu diria, quase desesperadora. Sabe por quê? Porque não depende só do Corinthians, né? Os outros também têm muito campeonato pela frente, pode ganhar muitos jogos e aí... Mas o Corinthians depende só dele em busca dos resultados. Isso, né? Aí sim. Enquete, o que vai dar no jogo entre o Coringão e o Criciúma? A maioria respondeu, não vou falar que vai dar Criciúma não. 57% dos votos. Mas vai dar Corinthians 2-0. E por hoje é só. Obrigada, Paulo Sérgio. Valeu. Obrigada, Alexandre Silvestre. Partimos para o Jornal da Gazeta agora. Fique com a Luciana Magalhães e Laerte Vieira, Denise Campos de Toledo. Tchau. Eu já separei.